Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado para mais um programa Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. E estou muito feliz com a divulgação da doutrina dos espíritos. O tema de hoje é Aliança da Ciência e da Religião. O que esse tema quer dizer? O que é a aliança? Aliança é a ligação, é um intercâmbio entre, aqui no caso, a ciência e a religião, que a ciência deveria caminhar ao lado da religião para que as coisas fiquem melhores. Então, essa aliança é uma ligação da ciência e da religião. Albert Einstein tem uma frase muito interessante. Ciência sem religião é manca. Religião sem ciência é cega. Olha que interessante, né? Ciência sem religião é manca e religião sem ciência é cega. Quer dizer que as duas precisam se unir. Ciência com religião, há necessidade de se unirem, de caminharem lado a lado. No segundo Congresso Espírita Internacional Pan-Americano, a FEB afirmou: no Brasil, a doutrina espírita, sem prejuízos nos seus aspectos científicos e filosóficos, é fundamentada no Evangelho de Cristo, certo de ser o Consolador prometido, de que nos falam aqueles mesmos evangelhos. Por isso é que nós outros que vivemos no Brasil, ligados à doutrina espírita, consideramos-la religião. Porque há uma controvérsia muito grande. Alguns afirmam que a doutrina espírita é religião. Outros afirmam que a doutrina espírita não é religião. E nesse congresso internacional, a FEB afirmou que a doutrina espírita é considerada por nós espíritas uma religião. Por quê? Porque a doutrina espírita se baseia no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Jesus. E essa doutrina espírita é o Consolador prometido, de que nos falam aqueles mesmos evangelhos. Então, a doutrina espírita, por esse congresso espírita, é considerada religião. A ciência, propriamente dita, tem por objetivo o estudo das leis do princípio material. Então, a ciência, o que ela estuda? Ela estuda as leis do princípio material. Tudo que é material. Ela estuda a tecnologia, ela estuda a divulgação dos médicos. Então, ela estuda o que é material. A descoberta de vacinas, descoberta de medicamentos, a descoberta do tratamento para várias doenças. Então, isso é ciência. Já a ciência espírita
tem por objeto especial o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse texto está na Gênesis, capítulo 1, item 16. O que a ciência espírita faz? Ela é responsável por que coisas? Ela é responsável pelo conhecimento das leis do princípio espiritual. Tudo que se refere à espiritualidade é ciência espírita, porque o espiritismo não deixa de ser uma ciência. Só que é uma ciência responsável pelo estudo das leis do princípio espiritual. Estudar o Evangelho de Jesus, estudar os objetivos da doutrina espírita. Então, a ciência espírita é responsável por isso. A religião, seja qual for o seu objetivo, é um laço essencialmente moral, preocupando-se com a alma e as leis morais. Então, a religião, qual é o objetivo da religião? É se preocupar com as leis morais, se preocupar com a alma e as leis morais que fazem parte a serem seguidas por essas almas. Então, esse laço é muito importante. Por isso que nós acreditamos que a doutrina dos espíritos é realmente religião, porque ela se preocupa com a alma e com as leis morais. O que são leis morais? Leis morais é uma conduta de bem proceder. Eu preciso seguir essa conduta de bem proceder para seguir a religião. Então, essas leis são leis morais. Segundo Emmanuel, a doutrina espírita é simbolizada por um triângulo de forças espirituais, como eu já expliquei. Ele criou um triângulo de forças espirituais. Na base do triângulo, de um lado é ciência, do outro é filosofia. E lá em cima do triângulo é religião, porque a doutrina dos espíritos possui 3 aspectos. Ela é ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia, o que representa? Representa o campo nobre de investigações humanas, visando o aperfeiçoamento da humanidade. Então, a ciência e a filosofia investiga, faz um trabalho de investigações humanas, visando o quê? O aprimoramento da humanidade. A filosofia, por exemplo, responde às nossas questões mais íntimas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? São algumas das perguntas que a filosofia faz. Nós fazemos através da filosofia. E a ciência espírita é investigação, são experiências com as almas, experiências com os espíritos, para serem comprovadas ou não. E a religião? Por que a religião está no topo?
porque ela é o ângulo divino que a liga ao céu, restauração do Evangelho de Jesus. A religião está ligada ao céu, à espiritualidade. E é também a restauração do Evangelho de Jesus, que o Evangelho de Jesus foi escrito depois da morte de Jesus, durante algum tempo depois. Então, ele está sendo restaurado, máxima por máxima, no Evangelho de Jesus, baseada no Evangelho que Jesus deixou para nós. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. O objetivo da ciência e da religião é nos trazer bem-estar, conforto e felicidade. Esse texto faz parte do Livro dos Espíritos, questão 614. O que isso quer dizer? Que a lei de Deus, se seguirmos a lei de Deus, encontraremos a felicidade. Porque ela, através do Evangelho de Jesus, nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E nós só seremos infelizes quando nos afastamos dela. É o que eu falei antes. A conduta de bem proceder. Então, o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? O que a doutrina diz que eu não consigo fazer? Porque o objetivo da ciência e da religião é nos trazer bem-estar, conforto, felicidade. Não é para nos, vamos dizer, qual é a palavra? Sacrificar. É para nos trazer, através do estudo da doutrina dos espíritos, nós vamos encontrando no nosso caminho bem-estar, conforto, felicidade, amorosidade, bondade, vários sentimentos que nós possuímos. Só precisamos deixá-lo servir ao próximo. Esses sentimentos já estão dentro de nós, mas nós precisamos praticá-lo para servirmos ao nosso próximo. A ciência e a religião, não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista, se repeliam mutuamente. Por que elas não puderam se entender? Uma criticava a outra, examinava e colocava, queria impor o seu ponto de vista. Tanto a ciência queria impor o ponto de vista dela, quanto a religião queria impor o ponto de vista. E se passaram muitos séculos desde que Jesus aqui esteve. E, em 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, que é o Consolador prometido, que Jesus prometeu lá atrás, quando ele estava aqui. Seria necessário algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união
que as aproximasse. Então, para preencher o vazio que separava a ciência da religião, precisava de algo para que elas se aproximassem, um traço de união. Vamos ver que traço de união é esse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. O traço de união, então, se baseia no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e também das relações com o mundo corporal. Leis que não mudam, que vão existir para sempre. E elas regem o movimento dos astros e a existência dos seres. É esse o traço de união que liga a ciência e a religião. Em uma tarde do ano 415 d.C., a ira dos cristãos abateu-se sobre Hipácia. Por quê? Porque Hipácia tinha ideias científicas. E ela dizia que o universo seria regido por leis matemáticas. Para funcionar tão bem da maneira que funciona, ele teria que ser regido por leis matemáticas. Ela foi considerada uma herética pelos chefes cristãos da cidade de Alexandria e foi atacada por eles, em plena rua, por uma turba de cristãos enfurecidos, incitados e comandados por São Cirilo. Ela foi arrastada para dentro de uma igreja e foi cruelmente torturada até a morte, e ainda teve seu corpo esquartejado e queimado. Olha, que situação triste e delicada. Só porque ela afirmou que o universo depende das leis matemáticas, porque tudo no espaço, no universo, tudo está tão conectado. Se um númerozinho estiver fora do lugar, não fosse planejado, desandaria tudo. Então, é a ignorância do povo daquela época, daqueles chefes cristãos. Entre elas, não existe nem separação, nem contradição entre a ciência e a religião. Não existe nem separação, nem contradição. As separações e as contradições existem apenas nas mentes dos ignorantes, que não sabem como Deus criou o universo. Olha que coisa, né? O homem, na sua ignorância, ele cria coisas, ele inventa, não aceita o progresso, a descoberta de determinadas coisas. E por isso que há essa separação e essa contradição acontecendo, que levou a cientista à morte. Mas isso vem
das almas ignorantes, que não têm clareza das coisas, não aceitam o progresso. Então, tem muitas pessoas que até hoje não acreditam que o homem foi à Lua em 1969. Acha que foi invenção. Isso quer dizer ignorância dessas pessoas. Do mesmo modo que acontece a separação e a contradição entre ciência e religião. A ciência e a religião têm sua própria função, devendo coexistir um religioso e um cientista em todo ser humano. Olha que interessante. A ciência e a religião têm a sua própria função. E deve coexistir um religioso e um cientista em todo ser humano. Não precisa haver separação entre a ciência e a religião. Deve coexistir esse religioso, esse cientista em cada ser humano, em cada alma. Hoje, muitos médicos, além do seu arsenal de medicamentos e procedimentos terapêuticos, têm também a prece e a fé como elementos de cura. Há muitos médicos que utilizam a prece e a fé como elementos de cura. E a medicação necessária que o paciente necessita. Muitos médicos têm se dedicado a pesquisar o efeito da oração e afirmam que as pessoas que frequentam alguma igreja e se dedicam à espiritualidade têm menos possibilidade de serem internadas do que e se o forem, ficam menos tempo, porque existe muitos médicos pesquisando o efeito da oração. Muitas pesquisas têm sido feitas para saber a influência da oração no paciente enfermo. E as pessoas que frequentam alguma igreja e estudam, se dedicam à espiritualidade, ficam menos tempo internadas. E se forem internadas, ficam pouco tempo realmente. Nós vamos ver à frente algumas das pesquisas que foram feitas sobre o efeito da oração. Foram feitas experiências com 2 grupos de pacientes graves, G1 e G2. G1 recebeu preces diariamente, G2 não. Vamos ver agora qual foi o resultado dessa experiência. Depois do tempo marcado, foi constatado que o G1, o grupo que recebeu prece, teve um maior número de pacientes curados e melhorados e poucos óbitos, enquanto o grupo 2 teve menos curas, mais pioras e mais óbitos. O nosso pensamento é formado de ondas. No momento da oração,
o nosso pensamento está agindo e alcança as pessoas, os pacientes para o qual estamos orando. Realmente há o efeito da oração. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com a sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso desejem. Se só entrar em contato conosco pelo telefone 988437822, 988437822. Agora, vamos continuar o nosso estudo, que é a aliança da ciência com a religião. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre a experiência da oração. Um grupo recebeu oração diariamente e o outro grupo não. E o grupo que recebeu a oração diária teve um maior número de pacientes curados e melhorados e poucos óbitos, enquanto o segundo grupo, que não recebeu oração, teve menos curas, mais pioras e mais óbitos. Aí nós estamos vendo, confirmando o poder da oração, que são ondas do nosso pensamento, que vai ao encontro da outra pessoa. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito. Somos apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota, certamente o oceano seria menor. Então, todos nós somos como uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Já pensou? Se retirassem uma quantidade grande de gotas, ele ia ter uma diminuição visível. Voltando ao caso da oração, dos dois grupos, né? Foi um milagre que a oração fez. Foi um milagre para que os pacientes melhorassem e para que houvesse menos óbitos? Não, definitivamente não. Não foi milagre que fez aqueles pacientes melhorarem. Por quê? Quando oramos, formamos um campo magnético em torno de nós, que nos protege
e estimula as defesas do organismo. Nós podemos orar por nós e podemos orar pelos outros, pelos que estão necessitando de oração, de melhoria. Porque esse campo magnético nos envolve da cabeça aos pés. E ele estimula as defesas do organismo. Aí, a outra pessoa pela qual nós oramos recebe esse magnetismo e acontece a melhora. Este campo magnético pode ser dirigido pelo pensamento a outra pessoa, a quem queremos beneficiar, e a envolve carinhosamente, promovendo também a ativação dos recursos de curas orgânicas, emocionais e espirituais da pessoa. Por isso, queridos ouvintes, não podemos deixar de orar. Precisamos agradecer a Deus pelo poder da oração, porque esse campo magnético, que é dirigido pelo pensamento a outra pessoa que queremos ajudar. E realmente acontece curas orgânicas, emocionais, espirituais da pessoa. Quando nós falamos para uma pessoa assim: Deus te abençoe, vá com Deus. Essas palavras, quando pronunciadas, nós enviamos vibrações boas, luminosas, para aquela pessoa que está recebendo. Então, não devemos deixar de orar, nem de falar, vá com Deus, fique com Deus, porque realmente a pessoa recebe muitas vibrações. Do meu campo magnético sai as vibrações, as energias que envolvem o outro. Então, a ciência, se ela for somada à fé religiosa, ela gera muitas alegrias. Se estamos doentes, nós vamos ao médico. O médico nos consulta, nos dá a medicação necessária. Mas a fé religiosa ajuda aquele remédio a fazer efeito e nós conseguirmos uma melhora. A ciência somada à fé religiosa gera muitas alegrias. É verdade. Obra de Chico Xavier antecipa a ciência. No livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz diz que na esfera espiritual, o elétron é também partícula atômica dissociável. Isso em 1958. Como o livro é de 1958, é difícil imaginar que o médium, o Chico Xavier, tivesse conhecimento dos trabalhos de física teórica, que obteve 11 anos depois. Portanto, em 1969 é que se desenvolveu. E Gell-Mann, que foi quem desenvolveu essa física teórica, ele recebeu o prêmio
ele recebeu o Prêmio Nobel pelos trabalhos em que se refere aos quarks, componentes das partículas subatômicas. Isso foi em 1969. E Chico Xavier escreveu sobre a partícula atômica em 1958, através de André Luiz, espírito que estava estudando o mundo espiritual e ditava para Chico Xavier os livros contando como é lá e como o que acontece. É livro Evolução em Dois Mundos. Como que Chico Xavier, em 1958, poderia ter conhecimento de partículas atômicas ou subatômicas? De jeito nenhum, porque o estudo sobre isso surgiu em 1969. Como os avanços da ciência podem aproximá-la da religião? Como os avanços da ciência podem aproximá-la da religião? Outro estudo realizado com 232 pacientes operados do coração na Dartmouth Medical School mostrou um percentual de cura dos pacientes religiosos 3 vezes superior ao dos que não manifestavam interesse pela oração. Então, os pacientes que eram religiosos, que frequentavam uma religião, tinham fé, a cura foi 3 vezes maior, 3 vezes superior aos pacientes que não manifestavam interesse nenhum pela religião. Outra pesquisa realizada no North Carolina Hospital demonstrou que a depressão e as doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente alguma instituição religiosa. Então, foi comprovado, através de pesquisa, que a depressão e as doenças físicas diminuem em pessoas que frequentam uma instituição religiosa. Olha que interessante o poder da fé, não é? O poder da oração, muito interessante. Tem outra pesquisa realizada com 50 estudantes de direito dos Estados Unidos, conduzida por Suzanne Segerstrom, da Universidade de Kentucky, revela que o otimismo pode fortalecer o sistema imunológico, ou pelo menos reduzir os efeitos do estresse. Olha que interessante. O otimismo, a disposição, a boa vontade, que eu vou vencer, eu vou dar conta. Isso é que é ser otimista. E esse otimismo pode fortalecer o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é importantíssimo na nossa vida. Se o nosso sistema imunológico estiver baixo, surgem as inflamações, surgem as infecções no nosso organismo. A principal causa de agressividade é outra pesquisa. A principal causa de agressividade das crianças, segundo o pesquisador americano Robert Blum,
da Universidade de Minnesota é a falta de amor. Bloom baseia essa conclusão numa pesquisa feita com 12.000 meninos, 12.000, a pedido da Clínica Mayo, e é apoiado pelos psicanalistas Fritz Hedel e David Weinemann. Então, a agressividade encontrada nas crianças foram pesquisados 12.000 meninos. A causa dessa agressividade é a falta de amor. Olha que interessante. O que a falta de amor faz. Aí a criança é agressiva, é chorona, é rebelde. A gente não compreende por quê. Talvez não estejamos dando a ela o amor verdadeiro, para que ela deixe de lado essa agressividade, esse choro. Quando a criança está agressiva, rebelde, respondona, uma pesquisadora disse para as mães não zangarem com as crianças, abraçar essa criança, só abraçar, mesmo que seja difícil, que ela está agitada, abraçar essa criança, que a criança vai se acalmando, vai se acalmando. É muito interessante essas pesquisas e foi feita com muitos meninos. Outra pesquisa, trabalho realizado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, afirma que os que se irritam intensamente e com frequência têm 3 vezes mais probabilidade de sofrer um infarto do que os indivíduos calmos. Olha, um alerta para nós. As pessoas que se irritam intensamente e com frequência têm 3 vezes mais chances de sofrer um infarto do que aqueles indivíduos que são mais calmos, procuram compreender, procuram entender o que está acontecendo antes de se irritar, porque a irritação intensa e frequente pode favorecer a um infarto. Segundo Janice Williams, a influência do mau humor no desencadeamento de doenças cardiovasculares é comparável à obesidade, ao tabagismo e ao sedentarismo. O que isso quer dizer? Que a influência do mau humor que muitas pessoas têm desencadeiam doenças cardiovasculares tão graves quanto a obesidade, quanto ao tabagismo e ao sedentarismo. Muito interessante. Por isso, nós precisamos manter o nosso humor estabilizado. Bom humor, para que não tenhamos problemas graves cardiovasculares. Já que temos a obesidade, o tabagismo causa câncer de pulmão e ao sedentarismo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas em Saúde dos Estados Unidos, a fé
faz bem ao espírito e ao corpo e pode até mesmo prolongar a vida das pessoas. Olha, a fé faz bem ao nosso espírito, faz bem ao nosso corpo e pode até mesmo prolongar a nossa vida. A ligação com uma religião, a religiosidade, a oração faz bem ao espírito e ao corpo, podendo prolongar a nossa vida. Os indivíduos que cultivam uma religião vivem mais que os descrentes. Olha, gente, se nós cultivarmos a religião, nós vamos viver mais do que aqueles que não cultivam uma religião. Por quê? Porque a fé favorece um comportamento mais saudável, em que a tendência ao tabagismo, às drogas e à promiscuidade sexual é sensivelmente menor. Muito interessante, né? Porque os que têm fé têm um comportamento mais saudável, têm atitudes mais saudáveis do que aqueles que não têm fé, que não seguem uma religião. Tem uma frase de Dalai Lama muito interessante. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama. O ontem já passou, ficou no passado. O amanhã está longe de nós, está no futuro. Então, por que nós vamos nos preocupar com o ontem que já passou e o amanhã que ainda virá? O hoje é dia de a gente aproveitar o dia de hoje para distribuir afeto, de distribuir afeição, carinho para as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, como será. Pode ser que hoje eu não dou um abraço numa pessoa que eu queria dar, amanhã eu parto para o mundo espiritual. Ou ela, ou a outra pessoa. Então, deixamos de fazer muitas coisas devido à nossa preocupação com o que já passou e com o que ainda virá. Precisamos ter fé em Deus, acreditar no poder da oração, da religião. Somos todos importantes para Deus. Deus ama a todos sem distinção. Por isso que nós precisamos confiar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, nos amigos espirituais que nos auxiliam nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Então, é isso que nós devemos pensar. E não abrir mão da oração, porque a oração já teve a comprovação de que é
eficientes. Meus queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.